Todos irmãos, com a paz do Senhor, nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira, que refere-se à lição de número 11, que tem por título Doutrina da Predestinação. Nós estaremos aprendendo um pouco sobre as questões que envolvem eleição e predestinação. A leitura bíblica está lá em Romanos, no capítulo 9, no versículo 11, que diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aqui, quando nós vamos para este texto sagrado, lá no capítulo 9, logo no início, Paulo ele está lamentando a sua tristeza pela incredulidade de Israel. E aqui nós não vamos generalizar, porque a Bíblia, né, o próprio Paulo não generaliza. Ele fala que nem todos que são de Israel são israelitas, no sentido de servir a Deus. E aqui ele vai dizer também que a palavra da promessa, né, em relação à promessa que Deus fez a Abraão, os filhos de Abraão não são somente os que descendem biologicamente de Abraão, mas aqueles que hoje têm essa oportunidade e abraçam ela e confiam no Deus Altíssimo e servem a Deus. Então aqui está falando sobre a questão da nação de Israel, sobre a questão da confiança em Deus, sobre aqueles que decidem servir a Deus, a viverem debaixo das promessas de Deus. E quando nós falamos sobre eleição, sobre predestinação, nós temos algumas polêmicas que envolvem esse assunto, nós temos diversas linhas aí de pensamento que abraçam este assunto, mas gostaria de falar aqui alguns pontos importantes para nós em relação a essas duas palavras que às vezes causam ali tanta, vamos dizer assim, tantos pensamentos, tantas visões diferentes. Quando nós falamos em eleição, a eleição ela é cristocêntrica, é unir-se a Cristo. Não é que Deus escolheu individualmente quem aceitaria a Cristo, quem viveria essa promessa. Mas o propósito de Deus, antes mesmo da criação, era ter um povo para si, que seria mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Então, quando nós estudamos lições anteriores, aprendemos sobre isso, que o pecado de Adão e Eva não pegou o Deus de surpresa, porque ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Então, desde a fundação do mundo, o Cordeiro estava preparado, era o Senhor Jesus Cristo que padeceria pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Então, quando falamos em eleição, a eleição ela entra neste sentido de que Deus elegeu para si um povo que o adoraria em espírito e em verdade, que se entregaria totalmente a Ele. Mas esse povo depende do nosso querer, somos nós, Igreja do Senhor. E todos que estão neste mundo têm a oportunidade de fazer parte da Igreja do Senhor, de fazer parte desse povo. Precisamos o quê? Renunciar à nossa própria carne, renunciar às coisas deste mundo e nos entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, aceitar, abraçar a obra redentora de Cristo, para que nós possamos fazer parte deste povo. Então não é que Deus escolheu, eu quero salvar o fulano e não quero, e quero que o fulano se perca. Jamais. A oportunidade ela é dada a todos nós. E quando nós abraçamos esta oportunidade, nós passamos a fazer parte da igreja eleita, da igreja de Deus. Quando eu estava meditando sobre este tema,
Eu me deparei com uma analogia na Bíblia de Estudo Pentecostal que me chamou bastante atenção. Ali é feito semelhante, a nossa vida é comparada semelhante a um navio. Deus olhou para o porto, escolheu o navio e disse: "Este é o meu navio." Jesus é o comandante, o piloto deste navio. E todos nós, todas as pessoas, elas podem embarcar neste navio. Qual é a condição? Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Aceitou? Entrou no navio. Qual é a condição para permanecer neste navio? É preciso renunciar a este mundo. É preciso viver uma vida de santidade, porque a palavra do Senhor nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. É preciso ter uma vida de renúncia, de santificação. Esta é a condição para permanecer neste navio. E dentro deste navio estão os eleitos, está a igreja eleita. E qual é o destino deste navio? As mansões celestiais, chegar até o céu. Então, aqueles que perseverarem até o fim, eles vão permanecer dentro do navio. E o destino final deste navio será aportar lá nas mansões celestiais. Será conduzir-nos a uma eternidade com Cristo. Então, quem permanecer firme chegará ao seu destino final, que é este navio comandado por Jesus Cristo. Isto é a predestinação. O irmão Gaspar, na terça-feira, ele falou que a predestinação, predestinar, é você predeterminar um destino para alguém, para algo. Então, o destino deste navio, o nosso destino, o destino da igreja eleita está predestinado. Predestinado o quê? Para a salvação. Agora, quem descer do navio antes do porto, antes da chegada do momento final, infelizmente, ele perderá a oportunidade de salvação. Deus abençoe os irmãos, os nossos pastores, os comentaristas, os irmãos que fazem a leitura diária e a cada um de vocês que nos acompanha aqui no canal. Deus abençoe.